Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, hoje assumo essa tribuna para discutir sobre um tema que causa bastante preocupação para as nossas famílias, para as famílias de Minas Gerais. O tema é o combate e a prevenção ao uso e abuso de álcool, crack e outras drogas. É uma triste realidade que o nosso Estado enfrenta. Minas Gerais ocupa a primeira posição como o Estado com mais mortes por uso, abuso de álcool, crack e outras drogas. Essa é uma realidade que todos nós devemos combater. É uma realidade que ceifa vidas, que ceifa famílias, que destrói futuros. Essa casa deve estar sempre atenta a tudo que diz respeito ao combate, à prevenção, ao uso de álcool, crack e outras drogas. E uma realidade que também me preocupa, senhor presidente, é que as comunidades terapêuticas, que são os principais atores no combate a este mal que assola o nosso Estado, estão passando por um momento de extrema delicadeza, que é o não recebimento dos convênios referentes ao programa Aliança pela Vida e à rede complementar de suporte social. Nós vemos as comunidades terapêuticas como parceiras número 1 do Estado, porque elas conseguem capilarizar a forma de combate às drogas. Elas conseguem tratar não apenas da pessoa, mas também abraçar as famílias. E hoje nós vemos dezenas de comunidades sofrendo à beira do fechamento por causa do não recebimento dos convênios. Nós sabemos bem do compromisso do governo Fernando Pimentel com o social, do compromisso do governo Fernando Pimentel com o enfrentamento a este mal. E nós sabemos que isso não diz respeito a uma atitude do governador, isso diz respeito à necessária e urgente votação do orçamento nessa casa. Nós precisamos, senhoras e senhores, nos debruçar sobre a nova peça orçamentária e fazer com que ela seja aprovada o quanto antes, para que a normalidade dos convênios desse Estado siga adiante. Nós não podemos nos ater a discussões político-partidárias enquanto hospitais estão passando dificuldade, enquanto cidades estão passando dificuldade na infraestrutura, nas escolas. Nós não podemos permitir que o debate necessário, é claro, a democracia, emperre o bom andamento da situação do Estado. Nós não podemos deixar comunidades terapêuticas fecharem as suas portas, colocando milhares de pessoas nas ruas, fazendo com que o comércio, o tráfico de drogas seja fomentado, fazendo com que o comércio, o tráfico ilegal de armas seja fomentado, causando aumento de violência, causando aumento da sensação de insegurança. Nós não podemos permitir, senhoras e senhores. A droga, o combate às drogas deve ser prioridade nessa casa, deve ser prioridade nesse governo. Nós vemos nos últimos anos que aconteceram grandes avanços, e o deputado Antônio Jorge, aqui presente, participou de diversos deles. Nós vemos o cartão Aliança pela Vida, nós vemos a rede complementar de suporte social, mas nós precisamos avançar mais, nós precisamos desburocratizar o programa Aliança pela Vida, nós precisamos oferecer melhores e maiores formas de acesso ao programa. As comunidades, às vezes, não conseguem aderir ao programa porque tamanha é a burocracia, e nós precisamos avançar. Esse governo precisa avançar. A rede complementar de suporte social, tão necessária ao bom andamento, à prevenção e ao combate ao uso de álcool, crack e outras drogas, deve ser ampliada, deve ser democratizada, deve atender mais comunidades. Nós devemos nos debruçar sobre este tema. Combate às drogas deve ser prioridade nessa casa, Excelência, permite uma parte? Ser prioridade nesse governo. Com muito gosto, concedo essa parte ao companheiro Cabo Júlio, um homem que também milita nessa área e defende as vidas e as famílias. Bem, primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência por estar levantando uma bandeira de suma importância. Durante muitos anos, o crack era um problema de pobre, perrapado, pessoas de baixa renda. As pessoas não se importavam. De repente, o crack entrou nas camadas mais altas da sociedade. E aí a própria sociedade começou a gritar.
O Estado não consegue fazer o trabalho que as comunidades terapêuticas fazem. Porque o problema... Eu sou de uma cidade chamada Coluna, a cidade da minha família. Uma cidade muito pequena, tem 5 ou 6 mil habitantes. E o crack está infestado naquele lugar. O Estado não consegue atingir as 853 cidades, não consegue dar acolhimento. Eu sempre digo, eu milito nessa área há 15 anos. Quando eu comecei há 15 anos atrás, era para tratar somente policiais com problema de alcoolismo e drogas. Conseguimos mudar, inclusive, a metodologia das instituições e entender isso como um problema de saúde pública, e hoje o nosso atendimento é para toda a sociedade. Mas e Vossa Excelência entrou no ponto-chave, não há por parte do poder público um entendimento de que a comunidade terapêutica funciona da seguinte forma. Arnaldo. Você tem lá pessoas com esse chamado, com esse ministério, que amam o que fazem, mas não tem dinheiro, porque custa caro. A diferença do sistema de acolhimento e de internação é que o sistema de internação, o modelo do CMT, o cidadão vai lá, fica o dia inteiro lá, no fim da tarde ele é liberado. O usuário crônico de crack, tudo que ele não usa de manhã, ele vai usar durante a noite. Em alguns casos é preciso um regime de internação, tirar do meio em que ele está. Só que a comunidade, ela fica com a pessoa acolhida 24 horas por dia, 30 dias por mês. Então, o interno passa a viver ali, custa muito caro. E esse papel não é do particular, não é da igreja, não é do centro terapêutico, é do Estado. Só que o Estado precisa entender as comunidades terapêuticas como um parceiro de primeiro momento, que faz exatamente o que o Estado não faz. E quando você recupera um usuário de crack, você está tirando da rua um cidadão que, na fissura do crack, ele mata uma pessoa por R$5. Ele assalta um ônibus com uma faca desnorteada por causa de R$5. E, lamentavelmente, ainda existe no Brasil essa burocracia. Primeiro existia uma grande luta entre a área médica com a área terapêutica. Eu não aceito, eu não aceito. Enquanto estavam brigando, pessoas estavam morrendo. Foi necessário a presidente Dilma intervir e determinar que o SUS passasse a financiar leitos de acolhimento das comunidades terapêuticas. Então, o nosso desejo, eu fico muito feliz que a pessoa da área é alguém que foi escolhido a muitas mãos pelo PR. Eu fico feliz por isso, por pessoas que são da área, que vivem isso, que nós vamos agora dar prioridade a esse atendimento e facilitar. Olha, em 15 anos de trabalho terapêutico, eu nunca tive um convênio com o Estado. As unidades que a gente nunca tiveram, por causa da dificuldade da burocracia. Então, Vossa Excelência levanta uma bandeira. Talvez Vossa Excelência tenha ideia de como o discurso de Vossa Excelência vai trazer alegria à mãe de uma pessoa que está sofrendo. É o seguinte caso: uma mãe ganha um salário mínimo, a internação funciona em regime de cooperativa, todos os gastos divididos pela despesa, então em média custa de R$500 a R$1.000, ou então a que a Rede Globo mandou o Fábio Assunção, custava 12 mil a internação por mês, R$400 por dia, mas em média um salário mínimo. E a mãe fala assim: mas, pastor, eu ganho um salário mínimo por mês, eu interno meu filho, eu como. E muitas vezes a mãe passa fome para internar. Então o discurso de Vossa Excelência, ele cria uma esperança no coração de muitas mães que têm o seu filho que quer se recuperar e não tem condição. E nessa o Estado não é parceiro. Nessa o Estado precisa ser aquele que mobiliza para que essas coisas aconteçam. Parabéns a Vossa Excelência, do fundo do meu coração. Agradeço as palavras, nobre deputado e grande amigo. A sua luta ao nosso lado abrilhanta a luta de todos que militam nessa causa de combate às drogas, um mal que assola o nosso Estado. E é importante também convidar os deputados dessa casa a conhecerem de perto a realidade desse mal. Aqui em Belo Horizonte, deputado Leandro Genaro, o senhor que também atua de forma incisiva nessa área, nós temos uma realidade que é deprimente, que é a Cracolândia, ali na Pedreira Prado Lopes. Todos nós que passamos aqui pelo trânsito dessa cidade devemos nos atentar à entrada da Rua Araribá, com Antônio Carlos, onde nós vemos dezenas de pessoas consumindo e traficando à luz do dia. Nós não podemos permitir que essa realidade continue no nosso Estado. Nós não podemos nos calar diante desta iniquidade que corrói vidas em nosso Estado. Eu fiz questão
de levar o programa de televisão do PR para aquele lugar, deputado Leandro Genaro. E nessa semana gravei o programa de televisão do nosso partido ali, em meio àquelas pessoas, em meio àquele sofrimento, para mostrar para você que nos assiste em casa, você que nos assiste pela TV Assembleia, como é triste essa realidade. A dor das mães que frequentam aquele lugar, procurando pelos seus filhos, pelas suas filhas. Um pai me abordou ali naquele lugar, dizendo: deputado, me ajude a encontrar a minha filha, porque a minha filha se perdeu aqui na Cracolândia, ela está dormindo em meio a esses escombros, em meio a esse lixo, em meio a esse resto de comida, essa vida indigna. Eu perdi a minha filha, eu preciso encontrar a minha filha. São famílias destruídas, e isso é comum naquele lugar. Se vocês, deputados, meus amigos, senhores e senhoras deputados, frequentarem aquele lugar por um dia para conhecer aquela triste realidade, vocês verão ali pais de famílias perdidos, vocês verão ali profissionais liberais perdidos, vocês verão ali médicos, vocês verão ali advogados, vocês verão ali engenheiros corroídos pelo mal do crack. Deputado Douglas, concedo essa parte com muita honra. Deputado, primeiramente quero parabenizá-lo por essas colocações, e realmente esse problema das drogas, ele tem que ser enfrentado de frente de uma vez por todas. Nós não devemos deixar para amanhã. Se trata, claro, de coragem, mas de políticas públicas que realmente funcionem. Eu venho de uma cidade onde a violência a cada dia assusta mais. A cidade de Sete Lagoas e toda a região sofrem com este problema, e nós, como o senhor próprio já disse, não podemos nos esquecer também da importância da família para combater esses problemas. Porque muitas das vezes o usuário que se torna ocioso dentro de casa, uma pessoa que era do bem, vai para as ruas, se envolve no crime, justamente porque quer manter o seu vício alimentado por algo que a cada dia vai torná-lo um ser humano ainda pior. Eu quero parabenizá-lo por essas colocações e tenho certeza que essa casa estará ao lado do governo, lutando não só contra a violência, que muitas das vezes é a consequência de uma droga que tornou o ser humano do bem, o pai de família, um bandido que foi às ruas justamente para alimentar o seu vício. Nós estaremos junto ao governo lutando, e eu tenho certeza que essa fala do senhor, ela é simplesmente um resumo de muito que o senhor já vem fazendo para combater esse problema. Parabéns. Obrigado, nobre amigo e deputado Douglas. Deputado Léo Portela, uma parte. Com muita honra, deputado Leandro Genaro. Eu quero, primeiramente, parabenizá-lo pelo discurso, parabenizá-lo pela luta, da qual eu também faço parte, tanto da prevenção, como também em relação ao combate do uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, né? Porque tem tanta droga lícita que provoca tanto mal ou até mais do que a droga ilícita, e são as drogas lícitas que acabam conduzindo o indivíduo ao uso das ilícitas, né? Porque a pessoa se introduz através das lícitas. Eu quero aqui fazer coro e tenho certeza que este governo que está terá um olhar mais demorado. Semana passada, em pronunciamento aí nessa tribuna, eu falei sobre a importância de ter um olhar mais demorado em relação às drogas. Nós olhamos para essa questão como se isso não pudesse chegar até nós. A maioria das pessoas encaram dessa forma. E é só quando a droga entra dentro da casa da pessoa, atinge alguém do seu fórum íntimo, da sua intimidade, da sua família, é que ela vai, então, se preocupar com o assunto. Então, eu quero aqui, para finalizar, ressaltar também, é meu papel, eu represento aqui também as igrejas evangélicas, e eu quero ressaltar o papel importante dessa importantíssima parceira do governo, a igreja evangélica. E lá na Pedreira, nós temos, eu quero parabenizar aqui, já estou terminando, o nosso amigo pastor Cleiton, que faz um trabalho excepcional junto a pessoas viciadas, e até ele tem na igreja pessoas não apenas ex-viciadas, como pessoas que trabalhavam na boca e que foram para a igreja
e que até deviam à sociedade, se entregaram, tudo isso através da igreja. Então, parabéns e estamos juntos nessa luta. Obrigado, nobre deputado Leandro Genaro. Só para encerrar, senhor presidente. Então, é importante, senhores e senhoras deputados, que nesse orçamento nós estejamos atentos ao que será destinado ao combate e à prevenção de uso e abuso de álcool, crack e outras drogas. Que o governo Fernando Pimentel esteja atento e mantenha esse olhar, como o deputado Leandro Genaro também disse, demorado sobre este mal que assola a nossa sociedade, que ceifa vidas, ceifa famílias, ceifa futuros. Era o que eu tinha a dizer. Uma palavra.